Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez na nossa sexta semana e esta é a última, quando nós estamos ainda compartilhando sobre o tema oração. Nosso desejo como Igreja Batista Missionária em Quintino é que tenha sido uma bênção para a sua vida, para a sua família e que a partir do que foi ministrado ao seu coração, sua vida de oração e a vida de oração da sua família nunca mais seja a mesma, amém? Mas nós não poderíamos encerrar sem falar da oração modelo ou a oração do Pai Nosso. E para tanto eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículos de 7 e 8. Esses dois versículos, na verdade, eles antecedem a oração propriamente dita, mas nos dá um entendimento importante acerca do que nós vamos falar a respeito do Pai Nosso, amém? E orando não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe pedirdes. Estou fazendo esta leitura destes dois versículos com você, para já começarmos a dizer que o Pai Nosso não se trata simplesmente de uma oração a ser repetida, mas principalmente uma oração a ser entendida, e que foi deixado para nós um modelo a ser seguido, amém? No capítulo 6, dando sequência aos versículos 9 a 13, vamos ler. Portanto, orai vós deste modo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado aos nossos devedores. Não nos deixei entrar em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então começa a oração dizendo: Pai nosso que estás no céu. Já no início da oração modelo, nos fala sobre intimidade pessoal com o Senhor. Nós não vamos esgotar esse assunto porque o fizemos lá no início, nas duas primeiras aulas, nos dois primeiros compartilhamentos. Talvez você tenha aí perdido, você pode voltar lá e eu tenho certeza que você vai ter esse entendimento a respeito de intimidade. Mas então Jesus já começa nos ensinando a começar a nossa oração, com intimidade com o Pai. Quero ler com você dois textos das Escrituras, Romanos 8,15. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes com temor, mas recebeste o espírito de adoção. Adoção fala de filiação, Pelo qual clamamos, Abba, Pai. Outro texto é Gálatas 4,6. Gálatas 4,6 diz: E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Aleluia. Abba é um diminutivo aramaico íntimo para Pai. Precisamos orar sobre o entendimento de que nós estamos falando com o Pai Nosso, Pai amoroso, Pai bondoso, misericordioso, mas que, como todo bom Pai, também corrige, aconselha, nos mostra quando estamos errados, se assim nos permitimos ouvir. Então, vamos começar a nossa oração com intimidade. E continua a oração dizendo: santificado seja o teu nome. Nos fala, nos sugere em nossa oração que devemos adorá-lo por quem ele é. Vamos ler Salmos 100, versículo 4. Entrai pelas suas portas com ações de graça e em seus átrios com louvor. Dai-lhe graças, bendizei o seu nome. Salmos 96, versículo 8 diz: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Entrai pelas portas com ações de graça, com louvor, com adoração, por quem ele é. Amém? Glória a Deus. Vamos então fazer isso
ao invés de fazermos como muitas vezes acontece. Nós entramos, né, na oração ao Senhor já com as nossas petições, né? A gente já entra pedindo, né? Não vamos fazer isso. Vamos nos ajustar, vamos aprender com a palavra, com o que Jesus deixou para nós, né? E a oração continua: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nos fala, então, que devemos orar segundo a vontade dele, segundo a vontade do Pai. E antes de nós lermos o texto, queria pedir que você atentasse bem para esse momento, né, da oração modelo, né, para que você tenha entendimento, para que caia como revelação em seu coração, um entendimento sobre o que é orar segundo a vontade de Deus, né? Vamos ler 1 João 5, versículos 14 e 15. 1 João 5, versículos 14 e 15, que diz: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que já alcançamos as coisas que lhe temos pedido. Amém? Esse texto não está falando, né, que você vai orar qualquer coisa e o Senhor vai atender a tudo. Não há nada disso. Na verdade, o texto diz ao contrário, né? Ou diferente. E se pedirmos alguma coisa, segundo a vontade dele, ele nos ouve. Então, nós precisamos conhecer a vontade dele. Como vamos conhecer a vontade dele? Com relacionamento, com intimidade, com busca a ele, né? Falamos isso lá no início. Nesta oração, né, o que Jesus está nos ensinando, ele mesmo já nos deu exemplo, orando no jardim do Getsemane, né? Quando Mateus 26, 39, nós lemos: todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres, né? Jesus está ali naquele momento de agonia, antes da crucificação, e aí, em algum momento ele diz: Senhor, Pai, se puderes, passe de mim este cálice, todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E como saber qual é a vontade de Deus quando estivermos orando? Isso é um pouquinho difícil, né? Mas eu queria colocar aqui duas situações para você. A primeira delas é que se a questão, né, a situação já é uma ordem ou uma declaração direta, já explicitada na Bíblia, a resposta é fácil. A vontade de Deus é que a sua palavra se cumpra, né, para que a sua palavra seja acatada, assim como no céu. Por essa razão, o conhecimento das Escrituras é um importante auxílio na oração, possibilitando inclusive que sigamos o exemplo, né, dos primeiros cristãos que tinham bem esse entendimento e que citavam as Escrituras quando oravam. Deixo para você também um outro texto, nós não vamos ler, mas anote aí João 15, 7 a respeito do que aqui estamos falando. Daí eu quero deixar um exemplo para seu entendimento. Suponhamos que você está precisando de sabedoria para tomar uma decisão muito importante. Não é necessário perguntar a Deus se é vontade dele que você receba sabedoria para agir corretamente, né? Porque a palavra já nos responde, né? A palavra já nos resolve isso, né? E a gente vê isso em Tiago, capítulo 1, versículos 5 a 8. Tiago 1, versículos de 5 a 8. Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dada. Peça-a, porém, com fé, não duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é sublevada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa, homem vacilante que é, e inconstante em todos os seus caminhos. Então, o versículo 5 nos diz: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Né? E ele continua e ser-lhe-á dada. A Bíblia já resolveu pra gente, né? Tenho um problema, preciso de sabedoria, posso pedir a Deus, porque com fé, né, diz a palavra, que já resolveu, ele nos concederá. Agora, uma outra segunda situação a analisarmos é que existem muitas situações da vida que não sabemos qual é a vontade de Deus.
pelo fato de não ter promessa, como acabamos de ler. Claro que quando falamos aqui de sabedoria, só para deixar claro, existem muitas outras, né? Mas para isso nós precisamos ter conhecimento das Escrituras. Mas em algumas situações não tem nada diretamente, né, escrito a respeito. Neste caso, é importante colocar em prática tudo que sabemos das Escrituras. Talvez para nos conscientizar de alguns princípios gerais que norteiem a nossa oração, né? E de fato, muitas vezes, nos vemos obrigados a admitir que nós não fazemos ideia da vontade do Senhor. Nesse caso, devemos pedir-lhe uma compreensão profunda e apresentar a Ele o que entendemos como sendo o melhor, porém, não deixando de ter o coração aberto para o que Deus tem de melhor, a dizer a Ele isso, né? Assim como Jesus fez. Às vezes, Deus nos concederá, às vezes Ele mudará os nossos corações para que sejamos levados a pedir algo diferente. Eu não sei se já aconteceu com você. Você está orando, né, buscando, de repente você tem no seu entendimento, no seu íntimo, que precisa mudar o curso da oração. Isso é Deus conduzindo, isso é Deus direcionando ao propósito, direcionando a vontade dele. E ainda por vezes Ele simplesmente não atenderá ao nosso pedido, mas nos fará ver que precisamos nos submeter à sua vontade. Queria que você abrisse a sua Bíblia, né, para a gente ler a respeito disso, 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 9 e 10. Né? Paulo aqui, antes ele fez o pedido ao Senhor que ele retirasse o espinho na carne, mas aí o versículo 9 vem a resposta. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E o texto continua falando, né, a respeito aí já o que Paulo cita, mas a resposta de Deus a ele é, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, Deus disse para Paulo, não, a minha graça te basta. Às vezes nós vamos ouvir isso e precisamos nos submeter à sua vontade. Mesmo quando há um mandamento ou uma promessa bíblica específica, né, podem ainda existir nuances de aplicações que de início não compreendemos plenamente. Portanto, é importante lembrar que na oração não só falamos, a gente falou isso lá no início, mas devemos parar para ouvi-lo. Muitas vezes, depois de fazer um pedido a Deus, devemos aguardar em silêncio perante Ele mesmo. E nesses momentos de espera no Senhor, Deus pode mudar os nossos corações, falamos isso ainda há pouco, e nos conceder mais entendimento na sua palavra e nos lembrar de algo nas Escrituras que tornará a nossa oração mais eficaz e aumentará em nós a fé nele e na sua boa, perfeita e agradável vontade. Amém? Sobre essa espera, nós não vamos ler os textos, mas eu queria só deixar aí para você anotar, Salmos capítulo 27, versículo 14, Salmos 27, 14, capítulo 38, 15 e capítulo 130, 5 a 6. Textos que eu tenho certeza que vão abençoar a sua vida a respeito do que falamos aqui sobre a espera, né? Enquanto o Senhor nos responde, enquanto o Senhor nos direciona. Bom, a oração continua. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Simples o entendimento, certo? Fala de provisão, de que devemos apresentar a Ele as nossas necessidades mais comuns para que possamos realizar nossos deveres espirituais. Amém? E eu deixo para você o texto de Filipenses, capítulo 4, versículo 9. Filipenses 4, 9, que fala que as nossas necessidades serão supridas em Deus.
E ainda sobre a oração, ela continua dizendo: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos também perdoado aos nossos devedores. Que responsabilidade é essa parte da oração? Precisamos pedir ao Senhor o perdão pelas nossas faltas, né? Falamos também lá no início, precisamos apresentar, precisamos confessar as nossas faltas ou falhas, né, em obedecê-lo, mas precisamos perdoar os outros, né? Assim como nós precisamos pedir perdão, nós precisamos perdoar o outro. Diariamente precisaremos nos lembrar de caminhar no amor e no perdão. É uma tarefa difícil, tenho certeza que você concorda comigo. Nem sempre o perdão é fácil, né? Há duas coisas que eu vi e eu queria compartilhar. Uma delas é que talvez você e eu vamos precisar perdoar pessoas que nunca foram ou talvez nunca serão capazes de pedir perdão, mas ainda assim nós vamos precisar perdoá-lo, né? E aí eu lembro também dos 70 vezes 7, né? Que nós precisamos, na verdade, isso nos fala que em algumas vezes nós vamos precisar perdoar algumas pessoas todos os dias. Perdoar hoje, perdoar amanhã, perdoar depois. É o que a Bíblia está nos ensinando. E eu queria ler Salmo 66, 18, né, que fala a respeito do nosso perdão, né, do pedido de perdão a Deus. Se eu tivesse guardado iniquidade no meu coração, o Senhor não me teria ouvido. Nós precisamos confessar. E Mateus, ainda capítulo 6, mais os versículos 14 e 15, diz, logo depois da oração modelo, diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará vossas ofensas. Não sou eu que estou dizendo, é o Senhor falando conosco. E nós precisamos ter esse entendimento da palavra. E nós precisamos buscar isso em Deus. Não em nós mesmos, mas em Deus. E nós já estamos encerrando. A oração modelo continua: não nos deixeis entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Devemos orar para que sejamos blindados, nós e nossos queridos. Eu quero deixar para você, nós não vamos ler João capítulo 1, versículos 9 e 10. João 1, 9 e 10. E o Salmo 91, que algumas pessoas até deixam a Bíblia aberta, né? Na sala, no quarto. Fala de que quando devemos suplicar ao Pai por força para suportar o perigo, a fim de que não sejamos dominados pela tentação do mal. E não podemos nos esquecer de nos revestir da armadura, e nós já falamos a respeito também. E o texto fica em Efésios 6, versículos 14 a 18, caso você ainda não conheça qual é essa armadura. E a oração termina: porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Fala da certeza de que devemos louvar a Deus por compartilhar seu reino, poder e glória conosco. Aleluia. Você pode entender isso, né? Um Deus maravilhoso, grandioso, que compartilha do seu reino, poder e glória conosco. Quero deixar os textos para entendimento, né, de 2 Timóteo 4, 18, Lucas 10, 19 e João 17, 22. 2 Timóteo 4, 18, Lucas 10, 19, João 17, 22. Amém? Ele compartilha do seu reino conosco, do seu poder. Não é que a gente vai ter todo o poder, não, porque todo o poder foi dado a ele. Amém? Mas quando ele diz lá que nós vamos poder pisar, né, na cabeça da serpente, nós vamos poder expulsar demônios. Isso é compartilhamento do poder que vem dele, mas ele compartilha conosco para que a gente possa fazer isso,
né, da sua glória. A gente não vai ter glória nenhuma, porque a glória, toda a honra é a Ele mesmo, amém? Mas como é bom aqueles momentos que a gente percebe a sua glória, principalmente no momento de oração, quando aquela presença enche o nosso quarto, quando aquela presença enche o culto, né? Quando nós estamos em louvor e adoração, glória de Deus, e Ele compartilha conosco. Então, nós devemos louvar ao Senhor por isso. Amém? Glória a Deus, que você possa ter uma mudança radical na sua forma de orar, na sua forma de se apresentar diante de Deus, que você possa ter entendimento dessa necessidade e do quanto é bom estar orando, estar buscando ao Senhor. Amém? Que Deus te abençoe muito, que Deus abençoe muito a sua casa e que você tenha uma vida cristã muito melhor, porque a sua vida de oração será muito melhor do que a que tem sido hoje. Amém? Graças a Deus. Deus te abençoe. Vamos orar, né? Não podemos encerrar sem orarmos. Senhor, te rendo graças por essas 6 semanas que compartilhamos juntos sobre oração, sobre falarmos com o Senhor, aprendendo através da Tua Palavra. Senhor, continue ecoando os Teus ensinamentos em nossos corações. Mas eu encerro ainda pedindo, assim como o Teu discípulo, ensina-nos a orar a cada dia, a todos os dias, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe.